Olá, alunos do curso Enseja! Na aula de Química de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre ligação covalente. Bom, relembrando alguns assuntos. Os átomos, eles procuram o que quando eles vão se ligar? Eles procuram a estabilidade. E a estabilidade a gente já viu em algumas aulas passadas, tem aí vídeo no canal sobre. A estabilidade, ela vai vir através do quê? A partir do momento que eles vão completar a sua camada de valência, seguindo a regra ou teoria do octeto. No caso, a gente vai ter ligações iônicas, covalentes e metálicas. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações covalentes. No caso da ligação iônica, há o quê? A doação do elétron de um elemento para outro. Agora, na ligação covalente, vai ocorrer o quê? O compartilhamento de elétrons. Não vai ser mais aquele processo de doar ou receber. Não, os átomos vão compartilhar elétrons entre eles de uma maneira que os dois átomos da ligação química vão ter aqueles elétrons que eles vão estar compartilhando. Tá? Então, isso tudo para quê? Eles vão compartilhar os elétrons para obter estabilidade para seguir a regra ou teoria do octeto. Bom, pessoal, as ligações covalentes, elas são ligações mais fortes quando a gente compara elas às ligações iônicas. Então, são compostos que possuem ligações mais fortes. E outra característica também dessas ligações covalentes é o fato delas ocorrerem com átomos de eletronegatividade próximos. Então, eles vão possuir valores de eletronegatividade bem parecidos. Além do que, os compostos obtidos, através dessas ligações covalentes, eles podem se encontrar em 3 estados físicos, tanto sólido, quanto líquido, quanto gasoso. Tá, mas vamos pensar um pouquinho. Compartilhamento de elétrons. A gente falou um pouquinho sobre algumas propriedades desses compostos, como que ocorre, mas vamos pensar um pouquinho. Nos compostos formados por ligações iônicas, o mais famoso é o NaCl, onde o átomo de sódio vai doar um elétron para o átomo de cloro, para que aqueles dois átomos da ligação química estejam obedecendo às regras do octeto. A regra do octeto. Então, agora no compartilhamento de elétrons, igual por exemplo, o carbono, ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. Para ele seria mais cômodo doar esses 4 elétrons ou receber 4 elétrons. Então, a gente tem que começar a pensar que alguns átomos, eles não vão ter tanta tendência de doar quanto de receber. Então, esse átomo, que para ele não faz diferença se a energia que ele vai utilizar para doar esses 4 elétrons seria uma energia próxima também para ele receber esses elétrons, então é mais fácil que ele compartilhar, para que no final ele tenha esses 8 elétrons na sua camada de valência. Tá um pouco confuso, talvez, né? Então, vem com a gente. Então, a gente vai ver agora como que essas ligações covalentes, elas realmente vão acontecer. Bom, no caso da ligação iônica e ligação metálica, ela acontece de uma maneira só. Agora, no caso da ligação covalente, ela pode vir a acontecer de 3 formas. A gente tem a ligação simples, a dupla e a tripla. Então, vem comigo, vamos lá. A ligação simples, por exemplo, vamos analisar aqui o HCl. O cloro, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. E o hidrogênio, ele vai ter apenas 1. Então, o cloro, ele precisa de quê? 1 elétron na sua camada de valência para que a gente preencha lá a regra do octeto. E o hidrogênio, vocês lembram que ele vai estabilizar a sua camada de valência com o quê? Com 2 elétrons. Então, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar esse elétron aqui. De maneira que o hidrogênio agora, ele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência e o cloro vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na sua camada de valência. Então, na ligação covalente, a gente vai ter o quê? O compartilhamento desses elétrons, de maneira que os 2 átomos que estão fazendo aquela ligação química, eles vão estar estabilizados segundo a regra do octeto. Então, seria, por exemplo, o cloro e o hidrogênio fazendo uma ligação química, eles estão compartilhando esses elétrons e agora o cloro vai ter 8 elétrons na sua camada de valência, o hidrogênio vai ter 2.
Então, vamos pensar agora de maneira bem análoga a essa molécula, que é o HCl, o cloro. Ele precisa de mais um elétron na sua camada de valência. Então, um cloro, ele pode se ligar a outro cloro também para que os dois estejam seguindo a regra ou teoria do octeto, né? Então, agora a gente tem um cloro compartilhando um elétron com o outro cloro, de maneira que 2, 4, 6, 8, seguindo a regra do octeto, e o outro cloro 2, 4, 6, 8 também. Essas moléculas, elas se caracterizam por fazer ligação covalente simples. Bom, pessoal, um outro exemplo super famoso, outra molécula, é a molécula de água. A molécula de água, ela faz ligação covalente simples também. Bom, é só para mostrar para vocês que as ligações covalentes, elas podem ser realizadas também entre 2, 3 átomos diferentes, né? Então, vamos lá. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. 2, 4, 5, 6. E ele precisaria de quantos? De 2 ligações, né? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai precisar de mais 2 elétrons para completar os 8 elétrons da sua camada de valência. Então, e o hidrogênio precisa de mais quanto? Precisa de mais 1. Então, ele vai fazer uma ligação com o hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio, formando a molécula da água, de maneira que o oxigênio, que vai ser o átomo central, ele vai ter os 8 elétrons na sua camada de valência, e os 2 hidrogênios, eles vão ter também os 2 elétrons preenchidos da sua camada de valência. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre as ligações covalentes duplas. Então, por exemplo, o oxigênio, ele pode se ligar a 2 hidrogênios, mas ele também pode se ligar a outro oxigênio, de maneira a formar uma ligação dupla, de maneira que os 2 oxigênios vão estar seguindo a regra do octeto com a sua camada de valência com 8 elétrons. Vem comigo então. Ó, o oxigênio, 2, 4, 6 elétrons na sua camada de valência. O outro oxigênio também, 2, 4, 6. Agora, se ele compartilhar uma vez, aí ele vai lá e compartilha de novo. Então, agora, os 2 oxigênios vão ter 8 elétrons na sua camada de valência. Olha, 2, 4, 6, 8. E o outro oxigênio, 2, 4, 6, 8. Lembrando que quando a gente vai contar os elétrons da camada de valência, os elétrons estão compartilhados. Então, por exemplo, aqui a gente vai contar 2, 4, 6, 8. Os elétrons na ligação química aqui, a gente conta os elétrons para os 2 átomos, tá? Então, nunca se esqueçam disso quando a gente vai comparar, né, e fechar os elétrons da nossa camada de valência. E, por fim, a gente vai ter agora as ligações triplas. Por exemplo, o átomo de nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, ele precisa de mais 3 elétrons na sua camada de valência para fechar, para totalizar 8, né? Então, ele vai compartilhar a primeira vez. Ganhou 1 elétron. Compartilhou segunda vez. Mais outro elétron, mas ele precisa de mais 1 para completar a sua camada de valência. Então, ele vai fazer uma ligação tripla com outro átomo de nitrogênio, de maneira que agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse átomo de nitrogênio. E para o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De maneira que agora os nitrogênios estão estáveis a partir do momento que eles realizam o quê? Uma ligação tripla. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre o quê? As ligações covalentes, né? Então, onde ocorre o quê? O compartilhamento de elétrons. Então, elas podem vir a acontecer de quais maneiras? Ligação covalente simples, dupla ou tripla. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre ligações covalentes. Quando vocês forem estudar, tentem ligar e observar algumas diferenças entre a ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, que vai ficar bem mais fácil para vocês na hora da prova. Até a próxima aula!